Meus cumprimentos a todos. Tenho a honra e o privilégio de estar aqui com o Dr. Anderson Souza de Lima, que vem a ser médico cardiologista, ecocardiografia, especialização esta feita pela Universidade Estadual de Pernambuco, é também médico do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Também exerce sua atividade, a ciência de Hipócrates, em diversos nosocômios da capital. Também atua na parte clínica. Enfim, um homem estudioso, conhecedor amplamente da medicina. É uma honra e privilégio estarmos aqui com ele para tratarmos de um assunto muito especial, que é a saúde cardiovascular. Ele que é um grande especialista, um dos exponentes da sua geração. E, doutor Anderson, uma alegria estar aqui conosco no nosso estúdio para tratarmos desse tema tão importante quanto instigante, que nos tempos atuais, aquele que acomete a todos nós em face do ritmo de vida, em face das atividades, em face do estresse, enfim, vamos tratar sobre tudo isso. Um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Carlos. O prazer é todo meu. Agradeço à Escola de Contas, conselheiro Otacílio Silveira, pelo convite de falar aqui de um tema de muita importância, né, para a saúde de todos, né, que é a saúde cardiovascular. Então vamos esclarecer aqui as dúvidas que porventura tem aí para a gente retirar, né, nesse momento. Pois é, doutor Anderson. Nós vemos hoje no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa rotina, situações que se sucedem corriqueiramente até dentro desse cenário que nós vivemos, pós-pandêmico, pré-pandêmico e durante a pandemia, que desencadeou uma série de patologias relativas ao sistema cardiovascular. O que o senhor diria acerca desse biênio pandêmico? Houve alguma conexão entre a, a, o vírus com relação aos problemas cardíacos? Sim, inicialmente sim, mas é bom sempre frisar que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Estima-se que aqui no Brasil esse ano teremos mais de 400 mil mortes causadas por doenças cardiovasculares. Só para você ter uma ideia, cara, a doença cardiovascular ela mata uma pessoa a cada 90 segundos. Então, durante nossa conversa aqui, infelizmente, alguma pessoa já morreu no Brasil por causa de doença cardiovascular. E durante a pandemia, o que nós vimos foi que algumas pessoas não fizeram aquele seu check-up rotineiro. Algumas pessoas passaram a se alimentar mal, passaram a ter uma vida mais sedentária. Alguns evitaram fazer até exercício físico que vinha fazendo em academias ou até mesmo ao ar livre. E isso levou algumas pessoas que estavam já na iminência de desenvolver algum problema mais sério cardiovascular, só foi um fator deflagrador. Sem falar nos transtornos de ordem emocional, como a depressão, que infelizmente acometeu muita gente também durante a pandemia, e a gente sabe hoje que a depressão é um fator de risco também para as doenças cardiovasculares. Então é visível nas urgências, nos hospitais, um aumento da demanda da população para fazer o seu check-up, que estava atrasado, e também da necessidade de procedimentos, às vezes até de urgência, como cateterismo, porque a doença cardíaca evoluiu e tornou-se mais grave do que existia antes da pandemia. Eu acho que a partir de agora a tendência é que esse quadro se normalize, mais volte ao estado pré-pandêmico, e o que o vírus é capaz de causar no coração de forma crônica, ainda estamos em constante acompanhamento disso. De forma aguda a gente sabe sim que o vírus da Covid pode acometer o coração. Vimos muitos pacientes internados de forma grave sendo acometidos pelo vírus, mas pensando no longo prazo, a gente ainda não tem uma resposta definitiva do que esse vírus pode causar para o coração.
Alguns pacientes ficaram com sequela daquele evento agudo que ele teve, né? Infelizmente, alguns foram a óbitos, outros ficaram com sequelas definitivas. Mas a grande maioria são casos de pessoas que recuperaram a função do coração que foi perdida durante a doença, né, da Covid-19. Mito ou verdade? Eu vejo que, aparentemente, muitas pessoas se preocupam com as gorduras no fígado, a esteatose hepática, se preocupa com o culto ao corpo, manter a aparência saudável, faz aqueles exames periódicos e tal, enfim, próstata, sangue, urina, fezes, etc. E aí se tem como o check-up feito. E mito ou verdade, repito. Não, o senhor não acha que há uma carência de uma certa difusão de informações pedagógicas e educativas para que se observe principalmente o coração, sobretudo, aparentemente eu vejo que há um aparato tecnológico ultra moderno disponível para que se detecte preventivamente algumas possíveis patologias oriundas do coração ou de outras origens, que seja o estresse, que seja a alimentação, que seja a vida sedentária, que seja o tabagismo, enfim, que possam desaguar em um processo até de letalidade. Porque muitas vezes as pessoas estão em academias, estão em atividade física, estão em corridas, estão em caminhadas, e aí eu já testemunhei alguns eventos, ocorrem de morte súbita, porque não houve todo um preparo, porque essas academias, essas instituições que cuidam do corpo, elas tratam do corpo ali para aquele objetivo específico. Não vejo aqui não vejo uma atividade que possa detectar se aquela pessoa está apta para aquela atividade física ou para aquela determinada atividade física. Às vezes há uma questão também cronológica. Para cada tipo de cidadão, cidadã, daquele ser humano, de uma forma geral, há uma espécie de atividade física que seja adequada à sua faixa etária, ao seu biotipo. E a questão genética também é outro fator que influencia em você desenvolver uma determinada doença. Então, é um processo muito complexo, que o senhor entende muito bem disso. E eu gostaria que isso ficasse muito bem claro aqui, porque eu compreendo, modestamente, como seu paciente, inclusive, há uma coisa meio labiríntica. Você vai por um caminho de atividade física, de abstinência de determinados vícios, como o tabagismo, como o excesso de álcool e etc. E procura cumprir, digamos assim, com a cartilha, com as recomendações, e de repente se desenvolve outros males. Males inclusive ocultos, males inclusive que hoje são próprios do mundo que nós vivemos. Por exemplo, claro, essa Covid-19, são esses vírus que se espalham, que a globalização também é viral. Então, é bacteriana, é uma coisa impressionante. Então não há para isso não há um beabá, não há uma cartilha. Mas há pelo menos a forma de se detectar e se tratar, que eu acho que é o que o senhor está a falar aqui. E eu gostaria que o senhor desenvolvesse o que o senhor recomenda com relação a isso. Perfeito. Eu acho que tudo que foi falado agora, a gente poderia resumir na investigação dos fatores de risco do paciente para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Quando um paciente chega no consultório da gente, além de você coletar dados básicos de anamnese, como a idade do paciente, a observação do sexo do paciente,
sua rotina diária, sua profissão, a gente vai em busca de situações como alteração do nível de colesterol no sangue, alteração da glicose no sangue, se ele está fazendo atividade física em quantidade adequada, lembrando que uma quantidade mínima recomendada é de 150 minutos por semana de atividade física moderada. Se ele fuma, se ele está ingerindo bebida alcoólica em excesso, se tem antecedente familiar de doença cardíaca, e aí a gente vai juntando, se ele é hipertenso já e pode desencadear outras doenças também, de doenças cardiovasculares, a gente vai juntando esses fatores de risco e podemos utilizar até tabelas que calculam o risco do paciente desenvolver, por exemplo, obstrução nas artérias do coração, doença coronariana, é uma das doenças do coração mais temida, né? Onde você tem o vaso que leva sangue, que é rico em oxigênio e nutrientes para as células do coração, o músculo cardíaco, que vai bombear o sangue para todo o corpo. Então, havendo uma obstrução nessa artéria, sobretudo de forma súbita, que é o infarto agudo do miocárdio, você vai ter um sofrimento dessa musculatura que pode entrar em falência e levando até de forma mais grave a insuficiência cardíaca. Então, é importante que todo mundo que ainda não fez uma avaliação cardiovascular, todos os adultos devem sim fazer sua primeira avaliação cardiovascular, sobretudo se vai iniciar a atividade física ou se já faz atividade física de forma contínua. Vemos, não muito raramente, atletas tendo mortes súbitas em campo de futebol, desenvolvendo seu treinamento, e isso ocorre muitas das vezes por falta de um check-up, de uma avaliação cardiológica mais aprofundada. Como o Carlos falou, hoje em dia nós temos exames capazes de diagnosticar a doença cardiovascular na sua forma ainda muito inicial, capaz de se utilizar de medidas farmacológicas e não farmacológicas para evitar a progressão da doença. Eu acho que também sempre nunca é demais investir em campanhas de prevenção da doença cardíaca. A gente sabe que a doença cardiovascular hoje mata mais do que câncer. A gente vê muito mais campanha de prevenção contra o câncer do que campanha de prevenção para as doenças cardiovasculares. E eu acho que a gente vê na prática que isso tem aumentado, mas ainda está aquém do ideal para que tenhamos resultados estatísticos significativos. Então o recado que fica vá ao seu cardiologista para ele investigar a presença desses fatores de risco. Havendo esses fatores de risco, alguns podem ser revertidos. Paciente sedentário, vamos iniciar um programa de atividade física. Está se alimentando mal, dieta rica em sal, dieta rica em gordura ou muito rica em massa, açúcar. O que é que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Às vezes a gente precisa de um apoio de um nutricionista também para tentar reeducar esse hábito alimentar do paciente. A gente sabe que a gente esbarra numa questão muito difícil, que é a mudança comportamental. Eu diria que esse é o grande desafio do consultório, é você mudar o comportamento do paciente. Muitas das vezes os pacientes já sabem que tem que fazer atividade física, não é novidade para ele. Ele já sabe que tem que parar de fumar, ele já sabe que não pode exagerar ali no álcool, mas na prática ele muitas das vezes não segue isso à risca. E a gente sabe que não é fácil e às vezes a gente precisa de apoios de outros profissionais, como psicólogo, nutricionista, um educador físico, para que tenhamos êxito nesse tratamento e nessa prevenção. Doutor Anderson, são duas perguntas. A primeira, um infarto, é uma lesão, obviamente. Essa lesão, mesmo salvo o paciente, cirurgiado, enfim, há recuperação daquele tecido infartado e o senhor recomendaria quantas prevenções ao longo do ano, um exame completo, um check-up cardiológico por ano, 6 vezes, 2 meses, a cada mês, cada semana, o que for. Qual há um protocolo? Quantos check-ups, quantos exames preventivos o médico recomenda que se faça
independente do sujeito ter quadro precedentes. Não tenho nada, aparentemente. Então, eu tenho que fazer um check-up. Eu preciso fazer um check-up do aspecto, pelo menos, cardiológico. Quantas vezes por ano? E, em havendo o infarto, esse tecido lesionado, ele é recuperado ou ele fica lá, aquele tecido morto? Bem, o infarto, ele se dá por uma oclusão aguda, ou seja, súbita, de uma artéria coronária, que é a artéria que leva sangue para o músculo cardíaco. Essa obstrução súbita se dá geralmente por uma ruptura de uma placa de gordura que já existe no interior do vaso, que vai formar um coágulo ali no interior e sobre a placa de gordura, e esse coágulo vai obstruir a artéria. E aí, de forma súbita, deixa de chegar o suprimento de sangue para o músculo cardíaco, e aí inicia-se um processo de sofrimento isquêmico da musculatura. E quanto mais tempo passa nesse sofrimento isquêmico, com essa artéria fechada, maior o risco de morte do músculo cardíaco. E uma vez essa musculatura tendo morrido, ela não vai voltar mais ao normal. Você perdeu ali. A gente sabe que isquemias superiores a 6 horas, a recuperação é muito difícil dessa musculatura. Então o ideal é que esse vaso seja aberto nas primeiras horas, o mais rápido possível, idealmente nas primeiras 3 horas, mas até 6, em alguns casos até 12 horas depois você pode abrir essa artéria com chance de salvar território em sofrimento. Às vezes você não salva todo o território, vai salvar parcialmente, mas já traz benefício no que diz respeito a sequelas. Ultrapassado esse tempo, então, mas salvou-se o paciente. O que se faz com esse material deteriorado? Isso ele fica lá? Qual a alternativa para suprir aquilo que já não tem mais recuperação? Pronto. Essa região que sofreu a isquemia e morreu, que é a necrose do músculo cardíaco, ela não volta mais ao normal, obviamente. As outras áreas do coração que ainda estão sadias, elas são capazes de compensar até certo ponto de necrose. Quando ultrapassam um limite... Compensar como? Medicamentosa? De forma medicamentosa? Não, até fisiologicamente, sem medicamento nenhum. Elas são capazes de aumentar a contratilidade. Isso a gente vê claramente no ecocardiograma. Você tem uma parede do coração que sofreu um infarto e ela está parada, não está batendo mais. Uma determinada região da parede do coração. Você vê a outra parede batendo com mais força, para compensar a falta daquele segmento. É uma reação natural, orgânica. Fisiológica, exatamente. Mas aí entra sim a questão dos medicamentos para melhorar isso aí. Para potencializar, inclusive com comprovação já científica de aumentar a sobrevida do paciente pós-infarto. Um paciente que já infartou, ele está sob risco de ter um novo infarto. Então as medicações vão atuar na prevenção de infarto. Se já ocorreu algum grau de insuficiência cardíaca causada por esse infarto, o coração tende a crescer e isso vai entrar num quadro de uma história natural da insuficiência cardíaca, que é um quadro progressivo de piora. Então as medicações vão atuar que freando essa evolução da insuficiência cardíaca, fazendo com que o coração muitas das vezes até retorne ao seu tamanho normal, melhore a força de contração, melhore o bombeamento para todo o organismo e o paciente leva uma vida normal, inclusive com prática de atividade física. Isso que eu ia perguntar. Atividade física. Inclusive a atividade física ela é recomendada. Atividade mesmo física, que a pessoa com esse... que já teve um infarto. Hein? Sim. Se ele teve não gera um esforço. Que na minha cabeça, eu acho que na cabeça dos leigos, todos, o fato de eu estar com esses problemas enfim, que ocasionaram tantas repercussões físicas, eu no esforço, ou seja, intensificando minha atividade física, o coração vai bombear, vai exigir dele um esforço também. Sim. Uma vez que aquele território ali sofreu a isquemia, e vamos imaginar duas situações. Uma que o paciente não vai ao hospital, onde ele perde aquele músculo do coração, passou do tempo, e seria passível de recuperação, aquela região infartada. Então ele vai perder aquela região, e chega um ponto que ele perde toda a região que aquele vaso supria. Levava sangue para aquela região. Então aquela região não vai infartar 2 vezes, ela já infartou. Aquilo ali não se perde mais. Se os outros vasos do coração estiverem bons,
ele não tem risco de novo infarto dessas outras artérias, porque estão boas. E aquela local que já infartou, já perdeu. E quando o sujeito é multi-infartado, tem 2, 3 crises de infarto. Assim, Aí existe a situação onde, que é muito mais comum, inclusive, essa que eu vou falar agora, onde o paciente teve um infarto, abriu a artéria, aquela artéria ficou sem obstrução, fez uma angioplastia, colocou um stent, e você tem outras artérias ainda com placas, ou até a mesma artéria em outro segmento dela, com placas passíveis de ter um infarto, uma ruptura dessa placa e um infarto agudo do miocárdio. Aí nessa situação, o médico vai ter que se utilizar de exames capazes de medir qual é o risco dele fazer um exercício físico. Se essa placa não for tão importante, não estiver trazendo isquemia no teste de esforço, por que exemplo. exame é esse? Você poderia fazer um teste de esforço no paciente. O ergométrico. Um teste ergométrico, onde ele vai aumentar a demanda do coração e através do traçado de eletrocardiograma, através de sintomas que o paciente possa não desenvolver, você vai saber se aquelas obstruções parciais, ainda não são totais, estão causando algum sofrimento isquêmico para o músculo do coração. Se não estiver causando, o paciente está liberado para fazer essa atividade física, obviamente com o uso de medicamentos, né? Mas ele estaria liberado para fazer, inclusive é bom. Uma outra situação muito comum é o paciente que ficou com a sequela do infarto, ficou com um grau de insuficiência cardíaca, ele vai retornar à sua atividade física. É importante que esse retorno seja feito com um acompanhamento bem próximo do médico, do educador físico, porque essa atividade física vai ter que ser gradativa, né? Porque ele pode descompensar da insuficiência cardíaca. Vai ter que ser gradativa, vai ter que ser mensurada. Então, mensurar a frequência cardíaca, pressão arterial, né? O desempenho dele no teste ergométrico mesmo, pós o infarto, se ele está tolerando um esforço maior. E isso aí é um trabalho multidisciplinar, que envolve vários profissionais, que é chamado de reabilitação cardiovascular. E cada vez mais está ganhando espaço esse acompanhamento. Com relação à periodicidade do check-up, né? Toda vez que vai se iniciar atividade física, exercício físico, deve-se fazer um check-up cardiovascular. Todos os atletas têm que fazer pelo menos anualmente esse check-up. As pessoas que têm fatores de risco, pode ser que necessite desse check-up de forma mais frequente, a cada 6 meses, ou até mesmo a cada 4 meses. Que não apresenta nenhuma quem está assintomático e sedentário. Aí o sedentarismo já entra como um fator de risco. Esse paciente tem que fazer sim seu check-up cardiovascular, no mínimo anualmente. No mínimo anualmente também. Eu conheço um médico, colega seu, já falei sobre isso. Corre, companheiro meu de caminhada de manhã, corre e tudo mais. A mulher médica ia fazer um determinado exame, que é a angiotomografia. Ele não ia fazer, disse, não, mas venha, vamos fazer. Então, quando foi fazer, resumo da ópera, detectou obstrução acima de 70% e colocou o stent. Uhum. Quer dizer, o sujeito, ele está totalmente assintomático, ele corre, ele tem atividade, ele não fuma. Agora, só que comia bastante, também não tinha corpo obeso, não tinha tecido adiposo aparente, então enfim. Os casos têm que ser analisados individualmente, né? Eu não conheço em profundidade esse caso, mas uma possibilidade que existe é que ele tenha fatores de risco ocultos, que ele até desconhece que sejam. E aí se enquadraria naqueles pacientes de mais alto risco de ter um evento cardíaco. E aí a investigação se dá através da história clínica, do eletrocardiograma, de um teste de esforço, e a angiotomografia entra também como um exame diagnóstico da doença coronariana, que é essa formação de placa de gordura no interior da artéria. A angiotomografia é um exame que funciona como um divisor de águas na cardiologia, eu diria. Porque muita gente tinha doença coronariana subclínica, sem nenhum sintoma, fazia o teste ergométrico normal, não dá nenhuma alteração. E aí a angiotomografia vai visualizar uma placa, não de 70%, mas até menor, de 20%, de 30%, menor do que 50%, que não é capaz de causar isquemia. Mas a gente já sabe que essas placas, mesmo pequenas, podem causar um infarto. Então a gente vai atuar nesses pacientes de forma mais rigorosa no que diz respeito ao controle dos fatores de risco. Então, se você encontra um paciente que tem esse depósito de gordura nas artérias, seja do coração, em qualquer outra artéria, inclusive, na carótida, que são as artérias que levam sangue para o cérebro, para a região da cabeça como um todo, na aorta, são pacientes que merecem um cuidado maior
porque a gente está dando diagnóstico de ateromatose, que é essa deposição de gordura na parede das artérias. E essa doença é a principal causadora de morte, que é o infarto e o AVC. Então a abordagem tem que ser rígida nesses casos. Às vezes os pacientes se queixam que o médico está sendo rígido com ele demais, né? Mas não, nada mais é do que cuidado mesmo em dizer, em dizer os reais riscos que ele está correndo caso não mude o seu estilo de vida, caso não tome os seus remédios, porque a doença já se estabeleceu. E uma vez a doença estabelecida, não há um processo de cura dela. Infelizmente, isso acontece, existe o controle. Por isso que a gente bate tanto na tecla na prevenção. Né? Na prevenção, que os pacientes não exagerem. A gente tem um dado curioso, que a gente vê na prática, são pacientes que têm antecedentes familiares de infarto. Principalmente pessoas que tiveram parentes de primeiro grau que infartaram. Homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 65 anos. Esses pacientes têm um risco maior de ter o infarto e eles devem ter uma vigilância mais próxima do seu cardiologista. O cardiologista tem uma vigilância mais próxima do paciente, porque ele vai precisar de metas mais rigorosas em termos de controle de colesterol, de prática de atividade física, não pode deixar de fazer seu exercício físico. E outra situação que a gente vê também no consultório são pacientes que esteticamente eles estão legais, são magrinhos, faz sua atividade física, está tudo bem, mas silenciosamente ali ele tem a sua placa de gordura se desenvolvendo por uma questão também genética, ou uma má alimentação, porque tem pessoas que se alimentam mal, mas não ganham peso, aí acha que está tudo bem, quando na verdade não está. Exageram no álcool, né? Principalmente os mais jovens, acha que não vão envelhecer, que eles vão ter aquela saúde, mesmo transgredindo as regras de cuidados com a saúde. E a gente tem que lembrar que ele vai envelhecer, os vasos vão ficar mais rígidos, né? O coração pode entrar em falência se ele não cuidar bem da saúde cardiovascular. Essa questão de envelhecer é tradução de doença, é sinônimo de decrepitude física, porque vemos hoje, sobretudo, a velha frase: os 70 de hoje são os 50 de ontem, os 60 de hoje. Eu vejo uma geração de pessoas acima dos 50 anos vivendo uma vida maravilhosa, uma vida saudável, bem, sobretudo agora, e especialmente com essa facilidade de acesso ao culto, às atividades físicas, sobretudo uma cidade como nós temos aqui, uma beleza que proporciona tudo isso. Eu sou testemunha disso, porque faço minhas atividades matinais, com pedal, com corridas, e sucede-se aí os eventos esportivos de todo tipo, que não tinha na minha juventude. Vejo também disponibilidades com academias, vejo também os médicos atuando de forma espetacular, formidável. Inclusive, são duas coisas que eu queria lhe perguntar. Há limites, assim, então o exame seria por ano, um check-up anual. Check-up anual. E o segundo hoje, o que é que tem de novidade no aparato tecnológico da medicina? Havemos aí laparoscopia, isso para intervenção. Mas na prevenção, vimos aí a carótida, vemos a angiotomografia, vemos aí para falar apenas de imagens e tal. O que temos hoje aí, doutor Anderson, de novidades para coisas menos invasivas e que se pode prevenir com mais eficiência as doenças cardiovasculares? Perfeito. Antigamente, antes do advento da angiotomografia de coronária, um paciente que sentia uma dor no peito quando fazia um exercício físico ou tinha alterações eletrocardiográficas sugestivas de alteração isquêmica no coração, a chamada angina, a dor? A angina, a dor no peito. Quando você tinha essa suspeita forte, você mandava o paciente direto para um cateterismo cardíaco. Eu estou falando dessa dor de forma recorrente e não uma dor aguda ali que você leva o paciente ao pronto-socorro, mas ele tem aquele desconforto ali, vai ao seu consultório de forma eletiva. E aí você mandava esse paciente para o cateterismo, que é um exame invasivo, vai ter que
perfurar uma artéria, né, na região inguinal, no braço, para acessar o coração, injetar um contraste. É invasivo, né? Invasivo. Tem um certo risco para o paciente, esse risco hoje foi minimizado bastante, esse risco não é elevado. Qual é o risco, por favor? Um dos riscos é hematoma no local da punção da artéria. Mas isso é um risco? Hematoma? Um hematoma que pode ser inclusive significativo. Ele pode até, esse sangramento, ele não ser exteriorizado. Você não vê, ele fica pingando ali dentro da cavidade abdominal. Já vi pacientes complicar de forma gravíssima, porque esse sangramento foi ali pouquinho e de repente a esterilização do sangramento que o médico vê é a queda da pressão arterial. E aí esse sangramento ele pode se começar lento e de repente aumentar, e aí o paciente pode chocar, né? Ele tem uma queda de pressão mais acentuada e torna-se um quadro grave. Quer dizer que mas isso é raro, isso que eu tô falando agora, né? Isso que eu tô falando é raro. Vem me revelar isso agora. Mas depois isso é que raro. Eu já fiz, né? Tô lhe falando das complicações possíveis, mas isso é raro, né? Durante o próprio cateterismo pode gerar arritmias também no coração. Mas tudo isso que eu tô falando é raro. Isso que eu tô falando não é para assustar. Mas existe. Existe. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Aí nós temos hoje a vantagem de ter a angiotomografia, que é um exame que não é invasivo. Você pega uma veia do paciente no braço, injeta um contraste. Mas a angiotomografia não é 100%. O 100% que poderá um associado ao outro é o cateterismo. Hoje em dia o cateterismo a gente chama de exame padrão ouro. Né? Ouro. Todos os exames que queiram se equiparar ao cateterismo no diagnóstico dessas placas nas coronárias, vai ser sempre comparado com o cateterismo. E a angiotomografia, ela tem a vantagem de se equiparar ao cateterismo com 100% de acurácia em dizer que não tem placa. Veja bem, se ele faz uma angiotomografia e não mostra placa nenhuma, é indubitável. Não temos placa. Mas pode acontecer o contrário, ela acusar a placa em tal proporção e quando chega no cateterismo foi falado por mim. Ele teve apontava X, aí pode ou superavaliar. Exato. Pode ser menos, pode ser mais, mas não pode ser nada, porque já viu. É 100%, é ouro. Exato. Então ela tem essa vantagem do diagnóstico até precoce da doença coronária. Né? A desvantagem dela, qual é? A radiação e o uso do contraste iodado. Mas em relação a outros exames, como a cintilografia, que era um exame já mais antigo, que a gente já utilizava, a cintilografia usa muito mais radiação. Então, nesse aspecto, ela ganha da cintilografia. Ela perde em relação à cintilografia no quesito de análise funcional. Existe já técnicas na angiotomografia, mas que não é acessível em todos os lugares, para se avaliar a questão funcional. O que é funcional? Esse sofrimento isquêmico, que nós falamos agora há pouco. Uma placa acima de 50%, ela geralmente já gera sofrimento isquêmico numa alta demanda do coração, um exercício físico, um estresse emocional. E aí a angiotomografia não é capaz de dizer se está havendo ou não esse sofrimento isquêmico no exame da forma como ele é feito corriqueiramente, nos centros de diagnóstico. Existe, apenas para ficar essa observação, existe sim como analisar funcionalmente, mas não ganhou ainda, digamos assim, no dia a dia não entrou ainda essa técnica de utilização. Já a cintilografia é muito boa em avaliar esse aspecto funcional, mas não avalia a parte anatômica. A cintilografia diz assim: você tem repercussão funcional de tantos por cento no coração, mas ele não diz quantos por cento tem a placa. Para dizer quantos por cento tem a placa de obstrução daquela artéria, seria a angiotomografia ou o cateterismo cardíaco. Uma coisa associada à outra. São exames que podem se complementar em algumas situações. Nós temos hoje a ressonância do coração também. Você falou aí de tecnologia. A ressonância cardíaca, ela tem muita aplicabilidade, menos na doença coronariana, mas ainda tem também. Mas seria mais para as doenças de função do coração. A insuficiência cardíaca, seja por doença isquêmica ou outras causas. Alterações que o paciente possa desenvolver de fundo genético. Existe uma doença chamada cardiomiopatia hipertrófica, onde você tem um aumento da musculatura do tecido cardíaco de forma espontânea, às vezes precipitada até por um exercício físico em excesso, que é o caso dos atletas, e é uma das principais causas de morte súbita em atletas. É a miocardiopatia hipertrófica.
O que seria a miocardite hipertrófica? O músculo cardíaco ele fica desenvolvido, ele fica mais grosso, digamos assim, a parede da artéria é mais grossa. E isso leva a alterações nas fibras musculares capazes de gerar arritmias no coração. Mas se ela é mais grossa ou mais ampla, não significa que fluxo sanguíneo mais fluente? Seria se ela não tivesse esse desarranjo nas fibras musculares, a nível microscópico. Essas fibras musculares elas são hipertrofiadas, mas alguns exames são capazes de mostrar, inclusive, que elas não têm uma funcionalidade tão boa. Existe um exame chamado o strain, é uma técnica que nós utilizamos no ecocardiograma, chamado strain miocárdico, onde é visto que essas células musculares não têm a sua funcionalidade plena. E às vezes formam-se áreas de fibrose capazes de desencadear ali alterações elétricas que pode levar, em último caso, a uma parada cardíaca. Então os atletas que, por serem atletas e desempenharem exercício físico de forma mais acentuada, fisiologicamente eles têm esse aumento da espessura do músculo cardíaco. Isso é um processo normal e fisiológico. Mas quando você associa alteração genética, que acomete 1 a cada 500 indivíduos na população geral, pode levar a essa alteração, que é a miocardiopatia hipertrófica, levando a um aumento de risco dele ter uma parada cardíaca durante a prática esportiva. Em alguns casos a gente contraindica o exercício físico para quem tem a miocardiopatia hipertrófica. Não é todo mundo que tem essa contraindicação, mas em alguns casos a gente chega a contraindicar que ele faça exercício físico. Com relação a os procedimentos pós-detecção de uma determinada ocorrência, quais são as iniciativas que um cidadão ou uma cidadã podem tomar de imediato ao sentir qualquer sintoma? Quais seriam esses sintomas mais latentes, mais vivos, mais presentes numa pessoa que está na iminência ou está já passando por esse processo de lesão no seu coração? Qual seria a iniciativa que ele tem que tomar de imediato, além de ligar para o seu médico, evidentemente? Mas às vezes não dá tempo, ou alguém, um terceiro, que esteja uma mulher, um amigo, em alguma situação atípica de um jogo, como o senhor falou, em alguma situação, quais seriam as providências, além disso, ou seja, para de imediato atenuar ali ou retardar alguma letalidade e tomar as providências devidas? Eu vou descrever aqui como seria um infarto agudo do miocárdio de forma típica. Eu falo de forma típica porque existem as formas atípicas. As formas atípicas são mais comuns em mulheres, idosos, pacientes diabéticos, pacientes portadores de doença renal crônica. Esses pacientes são mais frequentemente podem ter sintomas que não são tão típicos. E quais são esses sintomas típicos? É uma dor em aperto no centro do peito ou deslocado para a esquerda um pouco. Pode ir para o braço esquerdo, pode ir para as costas. O paciente refere geralmente com a mão fechando assim no centro. Estou sentindo uma dor aqui no centro do peito. E uma dor, às vezes, que eles descrevem não como um aperto, mas como um peso. Uma sensação, às vezes, eu estou sentindo como se fosse a pata de um elefante aqui em cima do meu peito. Uma dor em aperto. Essa é a dor mais característica. Pode irradiar para a região da mandíbula. E, geralmente, muito frequentemente, ela vem associada de alguns outros sintomas, como falta de ar. O paciente diz que não está conseguindo respirar direito, está com a dor e não está conseguindo respirar. Pode vir associado com sudorese, passa a suar do nada, começa a suar, as extremidades ficam frias. Ele pode ter sensação de que vai desmaiar. Já são sinais de que o coração não está bombeando bem ali o sangue. Ele pode ter náusea, vontade de vomitar, pode chegar até a vomitar. Tudo isso ocorre de forma súbita. O paciente está bem ali, de repente começa com esse quadro. Uma dor no peito forte, falta de ar, sensação de que vai desmaiar, extremidades frias. Conduta nesse caso, imediatamente levar para o hospital. Quanto mais rápido ele for diagnosticado do infarto e abrir essa artéria, maior a chance de que ele saia sem sequela.
Lembra que eu falei aqui no início que o tempo é um fator decisivo no quesito de deixar ou não sequela no músculo cardíaco, que seria a morte desse tecido. Mas é importante falar também, Carlos, dos sintomas que podem ser de doenças cardíacas que não são de infarto. A gente fala muito do infarto, dos sintomas do infarto, mas existem outros sintomas do coração que não é infarto, mas também que merecem um cuidado. Arritmia seria... Palpitação, né? Então, o que é a palpitação? É a percepção do batimento cardíaco numa situação de repouso. Então, não é normal sentir o batimento cardíaco você estando numa situação de repouso. Se você está sentindo seu coração espontaneamente, isso se chama de palpitação. Algo está dando sinal, alerta ali de que algo pode estar errado no seu coração. Merece uma investigação, pode ser uma arritmia. Pode ser uma arritmia tanto com frequência cardíaca mais alta, quanto com frequência cardíaca mais baixa. Precisa avaliar. Outro sintoma, inchaço nas pernas, o edema de membros inferiores. Já pode denotar um quadro mais avançado de insuficiência cardíaca. O coração já não está bombeando sangue e, a grosso modo, seria como se o sangue estivesse sendo represado, o coração não estaria bombeando esse sangue para frente, né? E aí você causaria esse edema nos membros inferiores. Desmaios, assim, do nada está desmaiando, apagou, sem sintoma, qualquer outro sintoma, aí desmaia. É um sinal também de que possa estar tendo alguma alteração no coração. Sinais de hipertensão arterial, a dor de cabeça, uma pressão muito elevada pode levar a dor de cabeça, tontura também pode ser um sintoma de pressão elevada. A sudorese também pode ser um sinal de pressão elevada. Sinais de pressão baixa seria o desfalecimento, sensação de que está sem energia, às vezes as extremidades muito frias, pode ser também um sinal de alguma doença cardíaca, né? E sem falar da dor do coração, que é muito frequente também, que nem sempre é infarto, né? A dor no coração pode ser uma inflamação do pericárdio, por exemplo, que é a pericardite, que foi muito falada aí como uma complicação do vírus da Covid-19 e também das vacinas, né? Para a prevenção da Covid. Mas que na grande maioria dos casos são quadros mais leves e que se resolvem também de forma satisfatória, sem deixar sequela. Doutor Anderson, outrora nós vimos qualquer problema de infarto, se abria o famoso zíper. Se abria, fazia um zíper aqui nos peitos. Em alguns casos se falava muito naquele centro avançado que era Cleveland. Hoje se faz aqui na Paraíba, se faz no interior, se faz, enfim, as coisas são menos invasivas. A medicina, desde Euríclides de Jesus Zerbini até agora, Christian Barnard, o mundo passou por uma evolução muito grande, sobretudo na sua especialidade. E aí se criou a figura do stent, que vai lá, dilata a artéria e pronto, perfeito, se passa uma noite, no outro dia vai embora e se vai cuidar apenas com a questão medicamentosa, química e tudo bem, e os cuidados do médico. Eu ouço muito falar em pessoas que já colocaram 6, até 8. Há limites para isso, porque o sujeito vai desobstruir uma artéria, não toma cuidados ou toma, mas ele tem problemas patológicos, tem problemas decorrentes até de uma herança genética, ou enfim, por uma série de causas que aí o senhor sabe quais seriam, enfim, diagnostica. Há limites para se colocar stents no coração? Não há limite de quantidade de stents para se colocar no coração. Não existe esse número. Existem situações onde o tratamento cirúrgico, através de ponte de safena, mamária, esse tratamento cirúrgico ele vai ser melhor para o paciente no que diz respeito à prevenção de novos infartos
e no quesito de aumentar a expectativa de vida do paciente. Então, não há um limite de quantidade de stents. Existem situações que se indica colocar stents, vai se colocando mesmo. Os stents hoje em dia têm uma grande capacidade de manter essa artéria aberta sem reobstruir durante longo período, 15, 20 anos. Temos stents cada vez mais modernos que evitam novas complicações naquele segmento da artéria que foi acometido inicialmente. E tem limite de validade isso? Os stents duram aproximadamente esse tempo aí. Aí quando acaba esse tempo? Aí ele vai reobstruir, né? Ele pode causar uma nova obstrução no interior do stent. Aí se coloca outro stent dentro. Stent sobre o stent? Intra-stent. Isso pode ser feito. Em alguns casos que não é possível ser feito por questões técnicas, aí se faz cirurgia cardíaca, que é a revascularização do miocárdio. Eu nunca, quer dizer que se coloca, qual foi o recorde que o senhor já viu de stent no coração? Mais de 10 já teve? Já vi de 12, 13 stents no coração. Acho que mais ou menos isso foi a maior quantidade que eu já vi. Mas a maior parte são em locais diferentes, né? Não é dentro do mesmo. Não, eu sei. Mesmo stent, não. Em vários locais. Vários locais. Essas pessoas, em termos de longevidade, diminui, abrevia, mesmo com isso, saneado aquela obstrução, colocado o stent, tomando a medicação, acompanhamento médico, há, de qualquer maneira, uma redução na expectativa de vida dessa pessoa? O paciente que já teve um infarto, ele se enquadra numa situação que a gente chama de muito alto risco, né? Ele está sob risco de ter um infarto, um risco maior do que a população em geral. Então, a sua expectativa de vida reduz, porque há esse aumento do risco. As medicações vão reduzir esse risco, mas não vai trazer a normalidade. Infelizmente, não reduz totalmente para a normalidade. Então, por isso que esse paciente merece sim um acompanhamento bem próximo do seu cardiologista para acompanhar e prevenir o surgimento de outros fatores de risco, né? Às vezes o paciente infartou e ele está pré-diabético. Aí diagnosticou ali, naquele momento ali da internação e tal. Aí o médico vai chegar para ele, tenha cuidado aí, você já infartou, está quase diabético, o que é que nós podemos fazer para prevenir, para que você não se torne um paciente diabético? Ou se ele fuma, aí você vai dizer, é hora de parar de fumar. Se não tinha motivo, agora tem, né? Então vamos parar de fumar para que a sua doença não evolua. Então acontece muito disso aí. Às vezes a ficha cai da realidade quando vem um evento que coloca em risco a vida do paciente. Infelizmente acontece dessa forma. Então, o senhor já falou de outra patologia, que é o diabetes. Quais são as patologias que circundam o problema cardiológico, ou que concorrem, ou que ficam ali na espreita, na expectativa, que são fatores que podem desencadear, além daquilo que a gente já sabe, obesidade, sedentarismo, tabagismo, etc, 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 isso que todo mundo sabe, mas que ninguém obedece, todo mundo gosta de comer, um bom charuto, um bom cigarro, uma boa bebida, uma boa conversa, e tudo isso, tudo que é, como dizia Roberto Carlos, o que é imoral e ilegal engorda, né? E por isso que existem os médicos para tentar ver se o sujeito diminui um pouco o hedonismo, o prazer, em detrimento da saúde, sobretudo quando se tem ultrapassado os umbrais de determinadas décadas de vida, e que você ainda tem, pelo menos teoricamente, subjetivamente, a expectativa de viver um pouco mais. Isso é muito relativo, porque você pode estar cuidando do coração e desenvolver outro tipo de doença, né? Ou você tem outro tipo de doença, que é o caso do diabetes, e desencadear o problema do coração. Mas, pelo menos de forma leiga, e eu acho que falo aqui em nome de tantos que querem essa informação, o coração sempre é o epicentro dos acontecimentos. Porque quando se diz que a gente faleceu, se associa logo assim, o coração parou de bater. Só morre quando o coração para. Só morre quando o coração para. Não, houve morte coração, cerebral, houve morte, o corpo paralisou,
Mas o coração parou? Não, então, o coração. Quer dizer, tudo. O coração é, digamos, o protagonista de todo o corpo. Porque ele está ali, ele está bombando, ele está dando sinais de vida. Eu tenho uma amiga que teve 3, 4 paradas cardíacas. Eu está aí bem. Diferente do infarto. E aí essa pergunta. Era outra pergunta, agora já desencadou nessa. Eu ia dizer, vou fazer um combo aí. Quais são essas doenças mais próximas de atacar o coração? Seria o diabetes, seria o estresse, enfim, qual das doenças? 2, a própria depressão também. 2, essa questão da parada cardíaca. O sujeito foi para o hospital por outro problema e naquele instante houve uma parada cardíaca. Muitas vezes um trauma, uma fratura, um trauma intenso psicológico que desencadeou a parada cardíaca. Sim, perfeito. Você já falou alguns aí, né? Algumas doenças. Então, apenas reforçando algumas que já foi citado e vou citar outras. O diabetes. Qual seria aquela mais aguda, que seria o diabetes? Diabetes. Para concorrer para um problema as doenças cardíaco. Sim. Diabetes, aí junto com a diabetes a hipertensão também, o tabagismo, aí depois viria mais atrás a obesidade, né? A genética é muito importante também, uma paciente que tem antecedentes familiares de ter tido já um infarto. Um que é pouco falado, mas também é um fator de risco, é a doença oncológica. Pacientes que são acometidos de câncer, que estão em quimioterapia, alguns quimioterápicos, principalmente utilizados para câncer de mama, colocam esses pacientes em maior risco de ter complicações cardiovasculares decorrente do próprio quimioterápico. Algumas doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, podem ter alterações nas válvulas do coração. Também concorrem aí como doenças que podem ocasionar complicações cardiovasculares. A depressão é uma doença também que a gente já sabe que pode levar a alterações cardíacas, muitas das vezes por liberação de hormônios, como o hormônio do cortisol, né, que é responsável por aumentar a pressão arterial, a adrenalina, né, que também aumenta a frequência cardíaca, pode desencadear arritmias em alguns indivíduos. Processos infecciosos, qualquer processo infeccioso causa uma reação inflamatória no nosso organismo, que pode aumentar a inflamação naquela placa lá dentro do coração. Então, um paciente está gripado e tem múltiplas placas de gordura nas suas artérias do coração, ele pode ter um infarto, sim, por conta daquela gripe. Uma gripe simples, resfriado. Já tem estudos mostrando isso, que aumenta o risco. É claro que esse risco não é muito aumentado, como é com o tabagismo, com o diabetes, mas existe sim esse risco. O estresse também. Aí você falou aí do estresse. O estresse é bem interessante, né? Existe uma síndrome chamada síndrome do coração partido. Você já ouviu falar, do inglês é o broken heart. O síndrome de Takotsubo. E essa síndrome ela é ocasionada quando o paciente tem uma forte emoção. Geralmente uma forte emoção negativa. Falecimento de um filho. Não, tem casos que eu já de uma pessoa muito amiga da família, estava assistindo um jogo de uma Copa do Mundo há 20 anos atrás. Emocionou-se de forma tal, ali prontamente faleceu. Foi a óbito. A forte emoção, seja ela positiva ou negativa, mais frequentemente a negativa, falecimento de um filho, falecimento do cônjuge, pode levar a um estresse emocional tão grande, a ponto do coração ter uma falência súbita. E o paciente chega cansado no pronto-socorro, você faz um cateterismo, não tem obstrução, as artérias estão livres de qualquer obstrução, mas o coração não está bombeando bem. Ele está fraco, ele não está batendo legal. E isso é esse quadro que nós chamamos de broken heart. Mas também emoções positivas, viu? Emoções positivas também podem causar uma forte emoção positiva. Foi o caso desse da Copa do Mundo. Doutor Anderson, existem situações que nós observamos ao longo do nosso convívio social. Uma delas, as pessoas sanguíneas, com fluxo de sangue muito intenso, muito forte.
sobretudo aparenta no rosto, aquela que chamamos de pessoas sanguíneas, vermelhas, carnadas, coradas. Diz que sempre há problemas normalmente de coração, de infartos, isquemias e tudo mais, sobretudo com a ingestão muito grande de bebida alcoólica. Outra coisa que eu já encaminharia é que, mito ou verdade, pessoas jovens, e jovens aí se entenda, 40 anos, até 50 anos, diz que é letal o infarto. Enquanto que se diz que as pessoas ditas mais velhas, uma faixa etária maior, um infarto, para ser letal, é muito mais difícil, até raro. Eu não sei lá no meio médico o que se diz a respeito disso, cientificamente, se isso é comprovadamente, cientificamente comprovado, ou isso é apenas um mito da experiência popular. Bem, em relação a esse pessoal que tem a face avermelhada, né, que a gente chama de rubor facial, se não for uma característica familiar, se for o indivíduo tem aquilo, mas ninguém mais, nenhum membro da família dele tem essa característica, ela pode estar associada a algumas doenças, como a hipertensão arterial, como o exagero no uso da bebida alcoólica, doenças no fígado, o uso de alguns medicamentos também pode levar, medicamentos para pressão arterial, pode levar a esse rubor facial como efeito colateral. E tem que averiguar se essa pessoa também não é alguém, a pessoa que tem aquele ânimo muito exaltado em tudo que faz, né? E às vezes também gera um aumento transitório ali da circulação. Processos infecciosos também podem levar a esse rubor facial. Então são situações, sim, que todas essas que eu falei, que pode colocar em risco para doença cardíaca. Então é um traço, uma percepção que possa ter desse indivíduo que ele deve investigar, sim, se é ou não alguma doença relacionada. Em relação ao mito, né, se é verdade ou se é mito, que pessoas jovens, quando infartam, morrem mais do que o idoso quando infarta. Isso é um mito que a gente tem que derrubar ele agora aqui. A chance maior de infartar é do paciente idoso. Mas esse mito ele existe inclusive no meio médico, por incrível que pareça, porque existe um raciocínio de que o jovem não daria tempo para que ele estabeleça uma circulação colateral no coração. Aquela artéria que iria obstruiria de forma mais súbita, mais rápida, que não deu tempo para que houvesse a formação de uma circulação que desviasse o sangue e suprisse aquela região que deixou de receber o sangue pelo infarto. Já no paciente idoso, que durante décadas aquela placa foi crescendo, evoluindo e causou uma obstrução total da artéria, daria tempo para formar a circulação colateral e quando aquela artéria fechasse, aquela região não sofreria tanto a isquemia e o paciente não teria sequelas graves, fatais. Mas isso é um mito. Na nossa estatística, em todas as classificações de risco que se utiliza, de gravidade, de pacientes que chegam infartando na urgência, se utiliza um dos critérios é a idade. Então, quanto mais idade ele tem, mais pontos ele vai somar nesses critérios de risco e de aumentar o risco dele morrer no infarto. Então, está derrubado esse mito aí de que o idoso ele morre menos do que o jovem na hora do infarto. Isso é mito. Então, outra coisa, doutor Anderson, diz que uma tacinha de vinho é importante para o coração, para as questões vasculares, tomar sempre um vinho, isso me interessa. E outra coisa, diz que tem quais são certos alimentos, determinado alimento afina o sangue, determinado alimento é importante para o coração, a ingestão de determinado alimento é saudável para o coração, especificamente para o coração. Quer dizer, quais são esses alimentos especificamente que o senhor identificaria que é bom essa dieta, incluir nessa dieta para o coração? Faz que fígado, por exemplo, que é ferro, tal, mas então, e apenas citar algum. E com relação ao vinho. Certo. O vinho
Sim, tem estudos mostrando que ele tem substâncias que são benéficas para o coração. E o que a gente tem aqui para um adulto saudável, tomar até 2 taças de vinho por dia, estaria dentro do limite de não causar dano pelo álcool e estaria prevenindo a doença cardiovascular. Mas ainda é questionado esse benefício, porque os estudos que foram feitos não conseguiram excluir um possível viés que seria o estilo de vida desses indivíduos. Quem é esse chato que está contra essa tese? Porque a tese do vinho é majoritária, né? E aí se atribui, será que pessoas que estão tomando vinho em relação aos que não bebem, eles gostariam de uma melhor situação socioeconômica, financeira, que permitiria um melhor acesso aos cuidados com a saúde? Será que ele não teria mais tempo livre para praticar exercício físico em detrimento de pessoas que não têm acesso a tomar essas taças de vinho? Mas se fala da dieta do Mediterrâneo, por exemplo. É uma dieta que foi muito estudada, é uma dieta rica em peixes, né, daquela região ali, em oleaginosas, e também tem a bebida do vinho, e se atribui a essa dieta do Mediterrâneo uma dieta saudável para o coração. Mas cai no mesmo viés de possível interferência de outros fatores que não apenas alimentar nesses indivíduos. Mas a gente estimula porque a gente sabe que essa dieta rica em ômega 3, por exemplo, que é a dieta rica em peixe, ela vai trazer benefícios no que diz respeito ao controle das suas taxas, né, no sangue. E temos indícios até fortes de que ela possa sim trazer benefícios para o coração. Mas é porque os estudos nesta área, eles não se baseiam apenas em achismo, né? Tem que ser comprovado de fato quando você compara populações iguais e modifica apenas aquele fator, e aí você acompanha durante muito tempo e verifica que aquele fator foi decisivo em modificar a expectativa de vida, em reduzir infarto. Então são estudos que às vezes são até de difícil realização, para encontrar grupo populacional grande e que não tenha esses viés com algumas variáveis confundidoras no meio do caminho, né? Então, em resposta, seria isso: o uso da bebida alcoólica de forma branda, sem exagero, ela pode sim trazer benefício para o coração. Doutor Anderson, por algum tempo se falou que as mulheres, quando eram das prendas domésticas, eram do lar, não padeciam de determinados males, sobretudo, especialmente, os males cardíacos. Com o tempo em que o homem deixou a sua função de provedor único e exclusivo, e as mulheres começaram a ocupar seu lugar de trabalho, a ocupar seus espaços, suas responsabilidades, elas começaram a padecer de problemas cardíacos. Isso é uma verdade? Sim, socioculturalmente a gente vê essa correlação da mulher sendo inserida no mercado de trabalho de forma mais intensa e padecendo de alguns males que antes não eram tão comuns. Até mesmo o vício em determinadas substâncias, como o vício em álcool, no tabagismo, problemas emocionais relacionados ao trabalho, síndrome de burnout, né, que é uma doença em que você tem uma aversão à sua condição de trabalho. Então, tudo isso aí vai se somar e pode sim aumentar o risco das mulheres terem a sua doença cardiovascular aumentada, sobretudo no período após a menopausa. Porque antes da menopausa, a mulher tem um fator protetor que é o estrógeno. A mulher nasce com essa proteção, nasce não, ela durante a sua puberdade vai começar a ter a sua proteção cardiovascular dada pela produção maior de estrógeno, e essa proteção que o homem não tem, ela vai perder ao entrar na menopausa, e aí o risco dela se iguala ao do homem no que diz respeito à doença cardiovascular. Muito importante muito elucidativa essa sua informação, porque a que se deve a esse aumento, até um contrassenso, enquanto se cuida tanto do corpo
e das atividades, as pessoas estão mais rejuvenescidas, a longevidade está aumentando na população, embora a população esteja envelhecendo no aspecto cronológico, mas por outro lado, está vivendo mais. E a que se deve a potencialização dos problemas cardíacos? Ou isso não é equivocado, essa afirmação? Não, a doença cardíaca, como eu já falei aqui, muitos fatores de risco, eles tendem a aumentar com o passar do tempo. Por exemplo, o risco de se tornar diabético, né? O diabetes, ele tem como causa genética, obviamente, mas tem fatores como o ganho de peso, que contribui para o surgimento do diabetes. Com o passar do tempo, o indivíduo está mais propenso a desenvolver problemas articulares, artrose, então ele vai se tornar sedentário, né? Com o passar do tempo, os indivíduos ficam mais tendenciosos a terem problemas emocionais, como depressão, no idoso é muito mais frequente. Isso também vai contribuir para as doenças cardiovasculares. E se você imaginar de forma estatística, quando você aumenta a expectativa de vida, as doenças cardiovasculares passam a ter uma prevalência maior na população como um todo, porque se você pegar só apenas a população mais jovem, onde essa população está exposta a outros riscos que podem levar à morte, como acidentes, por exemplo, numa população de mais pessoas idosas, onde esse risco de acidentes se expõe menos, né? Então você teria proporcionalmente um aumento da doença cardiovascular. Então a gente vê cada vez mais a população vivendo mais, e acho que a tendência é a gente ver também a doença cardiovascular cada vez mais prevalente no nosso meio. Mas felizmente tem surgido tecnologia para diagnóstico precoce, tem surgido terapias modernas capazes de, apesar do surgimento da doença cardíaca, ela ser controlada e gerar uma expectativa de vida maior do que teríamos em outras épocas sem essa tecnologia. Eu sou otimista em dizer que eu acho que o avanço da medicina como um todo, sobretudo a saúde cardiovascular, no que diz respeito à sua tecnologia, tanto medicamentosa como de procedimentos médicos, vai levar a que tenhamos ganhos expressivos na expectativa de vida. Porque, voltando àquela questão, a gente só morre quando o coração para, né? Então, enquanto o coração estiver batendo, às vezes eu faço o exame nos pacientes e faço o ecocardiograma, e aí o coração tá bom, aí eu digo, o coração tá bom, deixa eu trazer ali um ânimo para o paciente, eu digo, o coração tá bom, você vai viver muito. Porque as doenças vão passando e o coração tá ali resistindo, né? É óbvio que é uma forma de brincar ali com o paciente, mas que tem um fundo de verdade nesse aspecto aí. O coração tá bom, você vai viver bastante, apesar de outras doenças que possam vir a acometer o paciente no meio do caminho aí. Então, doutor Anderson, vamos encerrar, infelizmente, esse nosso diálogo tão rico quanto gratificante. Quero parabenizá-lo pelo seu desempenho, da sua atividade médica, da ciência de Esculápio, e por tudo que o senhor tem colaborado em prol da saúde e tantos quantos acorrem aos seus préstimos. Quero aqui saudá-lo em meu nome pessoal, em nome da Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira, em nome do Tribunal de Contas, enfim, dizer que Deus o abençoe na sua caminhada, abençoe suas mãos sagradas e santas, que acolhem tantas pessoas e que salvam tantas vidas. E a sua missão que seja sempre pontuada de sucesso, de êxitos e de materialização dos seus sonhos e dos seus ideais. Muito obrigado e deixo à vontade para que o senhor possa dizer as suas palavras de encerramento desse nosso convívio aqui breve, e à disposição para que nós voltemos aqui a conversarmos sobre outras atividades, outras iniciativas e outras sugestões e outros esclarecimentos para os nossos telespectadores. Sem dúvida, Carlos, agradeço mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz com esse convite de poder participar aqui pelo Tribunal de Contas e através da Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira, dessa entrevista, onde eu pude mostrar para a população como um todo, né, não só aqui do tribunal, a importância de cuidar da saúde cardiovascular.
Muitas das vezes pensamos em outros tipos de cuidados da nossa vida, cuida-se do profissional, cuida-se dos filhos, né, das amizades, mas será que você está cuidando da sua saúde como um todo, sobretudo a saúde cardiovascular? Então fica esse alerta aí para que todos cuidem e queira Deus que eu possa atuar ainda durante muitos anos, é, prevenindo e salvando vidas, que é o motivo pelo qual todos nós médicos estudamos e o nosso fim é esse, né? Nem sempre a gente chega a curar, mas muitas das vezes a gente pode apenas aliviar o sofrimento do paciente. E isso já é de muita valia para todos que são beneficiados. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado a todos. Um ótimo dia. Fiquem em paz. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.